Quantas vezes você já silenciou tudo aquilo que sentia? Ou se diminuiu para caber em determinados lugares, para agradar, para evitar conflito, para não decepcionar alguém, né? Quantas vezes? Eu pensando assim, por baixo, assim, eu penso em algumas vezes isso que eu sou uma pessoa bem expressiva, né? Quem me conhece sabe que normalmente eu falo do que eu sinto. Mas eu tô começando essa aula assim, já fazendo esses questionamentos, para que cada pessoa que estiver assistindo, tanto aqui no Zoom, né? Boa noite a quem tá aqui, e tanto a quem estiver assistindo a gravação, possa se olhar também e perceber, né? Quantas vezes a gente silencia. Porque quando isso acontece por muito tempo, a pessoa começa a desaparecer de si. Daqui a pouco, a gente não sabe mais nem quem é de verdade. E vocês sabem, quem já vem acompanhando, né? Mas para quem está chegando agora, é legal falar também que a gente também aqui não está falando em ser sincericida, né? Em querer dizer tudo toda hora do jeito que vier. Não é isso. Mas a gente precisa olhar para o nosso coração, ter uma compreensão daquilo que está se passando dentro do nosso coração, daquilo que a gente está sentindo, uma aceitação e uma expressão daquilo que a gente é. Porque não adianta a gente querer crescer na vida, no mundo, nos relacionamentos, ter uma autoestima melhor, ter um trabalho melhor. Não adianta fazer isso usando máscaras. Por isso que essa aula hoje, ela fala em viver em voz alta. Viver em voz alta é viver sendo aquilo que a gente é, sabendo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente merece. Na aula passada eu falava a respeito de princípios, alinhar nossa vida com os nossos princípios. No grupo de constelação a gente falou muito nisso, né? Porque aí não tem dúvida. Se as coisas que a gente está escolhendo, que a gente está fazendo, que a gente está pensando, sentindo, dizendo, não estão alinhadas com os nossos princípios, se uma pessoa que está próxima de nós não está alinhada com os nossos princípios, a gente não tem dúvida do que fazer. Muitas vezes a dúvida vem porque a gente sabe que não está alinhado aos nossos princípios, mas a gente quer que esteja, mas não está. E aí a gente cria uma dúvida para se criar um cenário de que quem sabe vai ser daquele jeito que a gente quer. Mas será que escolhendo determinadas coisas, pessoas, pensamentos que não estão alinhados aos princípios, a gente vai chegar onde é o nosso destino, no que a gente está querendo, no nosso crescimento? Que muitas vezes o nosso destino não é um topo de uma montanha, não, é sentir paz interior onde a gente está mesmo. Eu digo muitas vezes que tem muita gente vivendo a sua missão e ainda não percebeu, porque está buscando, 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 achando que precisa sempre buscar algo novo e normalmente não terminando aquilo que começa também. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem: ai, Gé, eu não tenho disposição assim de me comprometer, por exemplo, com o grupo, com as aulas aqui, nem com o grupo de constelação, porque eu não gosto, eu gosto de ir fazendo várias coisas e tal. Não tem problema. Mas tome cuidado para todas essas coisas que tu está começando, fazer o objetivo, né? E terminar essas coisas também. Porque pensem que cada método tem um passo a passo. E se a gente vai pingando e pulando de método em método, fazendo só até a metade, a gente não recebe todos os resultados, né? Então eu lembro que eu até disse para ela, eu não levo isso pro pessoal, porque eu mesma sigo vários professores, depois não sigo mais, sigo outros, depois volto para aqueles que eu seguia antes. Eu acho isso maravilhoso. A gente observar a nossa fase e ver aquilo que a gente está precisando, o que faz sentido para nós naquele momento. Então não é nada pessoal, entendem? Mas a gente observar onde é que a gente está querendo chegar e o que a gente precisa fazer para chegar. Porque se a gente viver sempre de começos e pequenas euforias e, né, em começar as coisas, será que a gente está alinhada com a gente? Será que a gente está alinhada com aquilo que a gente quer? Que vozes nós estamos silenciando que são nossas e vão nos fazer chegar naquilo que é nosso, mas a gente está silenciando, fazendo coisas diferentes para suprir vazios que ainda temos. Tá fazendo sentido para vocês? Ou eu viajei demais, fui muito longe aqui?
Porque a gente começa, tá sujeito a começar a viver no automático, né? Sussurrando na própria vida e falando em voz alta a vida dos outros. Comparação, que é uma coisa que a gente sempre traz aqui também. Muito cuidado. Tu tá vivendo a tua vida ou tá vivendo a vida ideal que tu imagina do outro? Porque tem momentos que a gente nem sabe como é que é mesmo a vida do outro, como é que é o outro por dentro. Será que é aquilo mesmo que a gente quer? Eu procuro, assim, quando eu admiro alguém, quando eu quero me inspirar em alguém, saber mais da vida da pessoa para ver se é aquilo mesmo que eu estou imaginando, para eu poder me inspirar. Qual é o resultado que aquilo traz? Por isso eu falo sempre aqui para vocês que eu gosto de assistir biografias de pessoas, né? De atletas, de artistas, de empresários, para saber bem como é que é por dentro. Porque nem tudo que parece é. E tá sujeito a tu estar em busca de algo que é uma ilusão. E a ilusão é bem parecida com a realidade. Então nós precisamos ter cuidado, falar em voz alta a nossa voz. E eu quero trazer para vocês três movimentos indispensáveis, três características, três pilares, né? Para encerrar esse ciclo de silêncio de si, né? E começar a viver em voz alta consigo. Porque tem muita gente aí falando vozes que não são suas. Eu, assim, já fiz muito isso. Procuro não fazer, mas preciso prestar atenção nas coisas que eu defendo, nas coisas que eu penso, se faz sentido mesmo para mim, por que que eu estou me apegando em determinadas crenças, por exemplo? Será que é por valores de afastamento? Por medo de coisas que podem se repetir? Será que eu estou querendo me afastar daquilo que eu não quero? Ou eu estou vivendo valores de aproximação, fazendo escolhas que me aproximam daquilo que eu quero? Eu sei o que eu quero? Que voz eu estou falando? Boa noite, Cíntia. Boa noite, Mari. Boa noite a todos que estão aqui. Né? Então, assim, eu estou trazendo esses questionamentos para a gente já começar a pensar, abrir a caixa mesmo, para poder participar dessa aula, né? E o primeiro pilar que eu quero trazer, que é algo que a gente vem falando muito aqui, né? É a pessoa saber se enxergar verdadeiramente. Uma das coisas que mais me tocou o coração quando eu escolhi esse pilar, assim, para falar, né? Foi coisas que também já comentei em algumas aulas, principalmente dentro do casamento, ou com amigos, ou dentro da família de origem, enfim, com os filhos, né? Que a gente pode fazer, uma coisa que eu procuro fazer, a gente se conhecer para poder, assim, expressar para as pessoas as nossas dificuldades também, né? Poder dizer assim, ó, não estou bem madura nesse assunto aqui ainda, o que que a gente pode fazer, como que tu pode me ajudar com isso? Não tá o ideal, mas vamos fazer alguma coisa, né? Enquanto eu não consigo superar isso dentro de mim, o que que a gente pode fazer? Sabe? A gente ser transparente com a gente mesma e também enxergar nossas qualidades e as coisas que a gente já tem. Parar de se diminuir. É aprender a se enxergar com verdade. Porque ninguém consegue se posicionar no seu lugar, se posicionar nos relacionamentos e se posicionar num lugar que é seu, assim, de crescimento enquanto acredita, né, que tem algumas coisas resolvidas, mas aquilo que incomoda é culpa do outro e eu não vou mudar, ele que tem que mudar, ou não consegue reconhecer suas qualidades. Tem pessoas que ainda não acreditam nem que merecem viver, que merecem existir, né? Isso a gente vê muito nas constelações também. Que quando a gente fecha os olhos e se autoconstela ou participa de uma constelação com representantes, e a gente diz eu mereço a vida, o que que o corpo sente? O corpo sente que merece mesmo ou não? A sensação é boa ou não? É simples. As nossas práticas dentro do fluxo infinito da expansão, elas são simples, mas elas são muito grandiosas porque elas mostram de forma escancarada a verdade. Porque eu posso dizer assim, eu me sinto bem, eu mereço a vida, tal, né? Que coisa mais linda, fazer um discurso. Agora, eu dentro de mim, de olhos fechados, prestando atenção no que eu estou sentindo, no que o meu corpo está dizendo. Como que é isso?
Eu sinto mesmo que eu mereço a vida, que eu mereço existir? Eu reconheço o meu valor? Ou eu ainda tenho que viver tentando provar o meu valor? E é aí que muitas vezes está sujeito a gente se apagar e a nossa voz silenciar, tentando agradar, tentando ser suficiente, tentando não incomodar, tentando corresponder a expectativas e se abandonando. Então chega de se desvalorizar, porque se valorizar também é reconhecer aquelas coisas que a gente ainda precisa melhorar e que a gente pode ser um bom ser humano da mesma forma e merecer tudo de bom com as coisas que não estão resolvidas. Não se desvalorizar por isso. Porque a pessoa que se desvaloriza, ela silencia suas opiniões, ela aceita menos do que merece, ela se culpa por tudo. Características bem da nossa criança mesmo, né? Pede desculpa por tudo, desculpa por existir, meu Deus. E se enxergar e se reconhecer. É saber que tu não precisa diminuir a tua luz para ser aceita. Se tu está se diminuindo para caber em algum lugar que exige uma aceitação, esse não é o teu lugar. E aí é o começo da transformação. Eu também não estou dizendo, gente, eu sei que nós vivemos em um lugar social, né? Em um mundo que nós vivemos em sociedade. Tem lugares que nós vamos habitar, que nós vamos conviver, né? Tem lugares que a gente vai se adequar, obviamente. Mas eu estou dizendo coisas que são importantes, que são princípios, que são a gente procurar também frequentar lugares sociais que têm os princípios mais alinhados com os nossos, para que a gente não precise ser outra pessoa enquanto a gente ocupa. Entendem? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Que eu não quero que vocês entendam que a gente tem que jogar tudo para cima, né? E começar a se revoltar com tudo que existe por aí. Pelo contrário, cada um está aqui olhando para si, falando de si. Porque se reconhecer também é aprender a não julgar os outros, a não se julgar, a não querer que o outro diminua a sua própria luz para caber na tua caixa. Porque quem não reconhece o próprio valor sempre entrega a sua voz para o mundo decidir quem deve ser. E a mesma coisa se tu te vê numa outra posição, pessoas diminuindo o seu valor para estar próximo de ti, para caber nas tuas caixas e tu sendo a voz delas, muito cuidado, porque esse também não é o teu lugar, tá? Então, primeira característica assim que eu quero trazer é isso. Segunda, se expressar e ter coragem de aparecer, coragem de se expressar, viver em voz alta com aquilo que se é, sabendo que não vamos agradar a todos. Tem um jeito de fazer isso com amor. Não é com revolta, não é querendo convencer o outro da tua opinião, é simplesmente sendo. Sendo e aberta a aprender. Que aquilo que tu é hoje, talvez amanhã alguma coisa não faça sentido e possa mudar. Tá tudo certo. Não estava errado ontem, porque era a tua compreensão, né? Também não, tudo bem amanhã transformar alguma coisa, alinhar com os princípios. Viver em voz alta não significa falar mais alto, impor, significa parar de se esconder, dizer o que sente, ter coragem de colocar limites, assumir aquilo que tu quer, mesmo que não faça sentido para os outros, mas porque faz sentido para ti. O que tu tá querendo é para confrontar alguém? É para ser completamente diferente do que alguém quer, ou é para ser completamente igual do que o que alguém quer, ou tá alinhado com o que tu quer, com o que faz sentido para ti. Admitir os erros com tranquilidade, sem se destruir, sem se chicotear. Ocupar o teu espaço sem culpa. Porque muita gente foi ensinada que se posicionar é perigoso, é uma coisa de gente mal educada, é algo que não é legal, é uma afronta. E não é. Se posicionar é se relacionar, conviver. O outro também aprender que existe o diferente. Né? Por isso que as pessoas se calam, engolem as emoções, querem evitar conflito, se adaptam o tempo inteiro. Observem também se as pessoas se adaptam muito a vocês o tempo inteiro, que isso também não é legal. E para quem
fica tentando se adaptar o tempo inteiro, gente. Chega uma hora que o próprio corpo começa a gritar aquilo que a alma silenciou, né? Então é precisa essa decisão. Eu não vou mais me abandonar para ser aceita, né? Eu não vou mais passar a vida inteira pensando que eu não posso incomodar, que ocupar o meu lugar é um incômodo para os outros. Não vou mais passar a vida inteira desaparecendo de mim. Então, com tranquilidade, por que que a gente trabalha o pilar de posicionamento, o pilar das identidades? Todos eles dentro do fluxo infinito da expansão. Mas por quê? Porque a gente começa a curar, a vir trazendo cura, a vir trazendo mais compreensão, né? Porque a cura também não quer dizer que é uma coisa 100% resolvida. Gente, pequenas curas, camadas. Então a gente vem trazendo a compreensão sistêmica das coisas, dos nossos traumas, das crenças que nos limitam. E a gente vem aprendendo a se posicionar de uma forma diferente, mais alinhada com a gente, aos nossos valores de aproximação, aquilo que a gente quer, mudando a nossa forma de escolher as identidades que a gente quer ocupar e como ocupá-las. Porque quando eu comecei esse caminho do autoconhecimento, muita coisa que estava na minha vida naquele momento não fez mais sentido. Muitas identidades que eu ocupava não fizeram mais sentido. E por um tempo eu me culpei. Eu pensava assim, tá, mas isso que eu amava fazer, essas pessoas envolvidas, esses assuntos, isso aqui era a minha vida há um tempo atrás e agora não faz mais sentido algum. Que isso? Será que é arrogância? Mas eu não estava lá tentando convencer as pessoas que elas tinham que mudar, porque eu tinha feito uma escolha diferente. Era eu comigo mesma. E quem gosta de mim, entende o processo e não gosta só daquilo que eu faço como companhia para elas, né? Mas gosta da pessoa que eu sou, não vai gostar só do que eu faço, vai gostar de quem eu sou, de me ver feliz. Quem sabe até vai querer conhecer coisas diferentes para fazer junto comigo, né? Então, assim, a gente ter essa coragem de deixar ir o que tem que ir e quem tem que ir, e escolher a gente. Porque algumas pessoas permanecerão e algumas pessoas chegarão na vida da gente. Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra, tá? Então, esse segundo pilar também é bem importante, porque começa a criar o nosso ambiente novo de posicionamento, de transformação e da identidade. Porque cada identidade, ela é uma casa emocional que a gente vive e ela tem sua forma social de ser vivida, né? O trabalho tem um jeito que a gente se veste, que a gente vai, dependendo do trabalho que a gente faz, as coisas que a gente fala, como que a gente se posiciona. Mas está alinhado com aquilo que a gente é e com como a gente se posiciona dentro da gente, ou é um trabalho que não está alinhado com nada dos teus princípios? Precisamos repensar, porque o nosso servir é alinhado à esfera do eu, a quem eu sou, ao que faz sentido também para mim. E também é entregar, claro, aquilo que o outro está precisando receber. O trabalho é servir, né? Então, assim, que semente a gente é, falando dessa identidade de trabalho? Na identidade, por exemplo, de namorada, esposa, mãe, filha, a gente consegue ocupar essas identidades alinhado com aquilo que a gente é? Ou se chega o pai e a mãe, a gente é de um jeito, se chega o marido, a gente é de outro jeito, se chega o filho, a gente é de outro jeito. E como que fica a nossa voz? Então, coisas que a gente pode pensar, né? E número três, o pilar número três, se sustentar. Se sustentar é se sustentar na sua própria verdade. E vejam como isso está ligado ao fluxo infinito de expansão. Porque o quarto pilar é o pilar autoridade. A gente se tornar autoridade naquilo que a gente é. Naquela transformação que começou lá no sistêmico, lá na constelação, lá observar a origem das nossas questões. Por que que as coisas travam em determinados pontos na vida da gente? A partir dessas dissoluções, aprender a se posicionar de uma forma que seja mais alinhada com a nossa nova versão, com as consciências que a gente está recebendo.
com os nossos valores de aproximação, mais livres do medo, mais conectados ao amor. E então poder observar as identidades que a gente está ocupando, o que que a gente ainda quer ocupar, o que que a gente não quer, o que que a gente quer continuar ocupando de uma forma nova, falar o que a gente precisa falar, ouvir o que a gente precisa ouvir. Normalmente, quem faz o acompanhamento com as constelações, tanto o individual quanto do grupo, eu sugiro conversas, cartas, comunicação, porque precisa dessa renovação dentro da gente, e ao redor da gente. É natural. Até isso se tornar uma coisa que a gente consegue sustentar na nossa vida para não deixar entrar mais aquelas coisas que entravam, que não nos levam adiante. A gente ter coragem de prevenir as coisas na nossa vida, que a gente observa que não estão alinhadas, saber fazer prevenção para não deixar criar bola de neve. Então, sustentar quem você é, essa terceira característica, que está muito ligada ao pilar autoridade dentro do fluxo infinito de expansão, é que não basta descobrir a tua verdade. Descobrir tem um dos seus desafios, mas conseguir permanecer nela, para mim, é o desafio maior. Viver alinhada consigo mesmo. Isso exige muito equilíbrio e maturidade emocional. Exige algumas renúncias, sim, sim. Porque quando tu começa a mudar, nem todo mundo vai entender, algumas pessoas vão se incomodar, os velhos padrões vão tentar te puxar de volta. Mas viver em voz alta é assim mesmo, gente. É continuar em frente. É quando a pessoa para de pedir permissão para existir. É quando a pessoa começa a viver com presença, com clareza, com verdade. É quando a tua voz ganha força. E quem vai querer ouvir tua voz é quem faz sentido estar ao teu lado. Quando tu para de negociar a tua verdade. E eu não estou dizendo aqui que é para a gente se sentir melhor que os outros, que é para a gente se afastar de todo mundo que não concorda com a gente. Não tem nada a ver com isso, até porque dentro da família muitas pessoas não concordam e a gente não concorda, e é assim na diversidade que a gente está evoluindo e aprendendo. Se tudo fosse igual, a gente não aprendia. Então é na diversidade que a gente aprende, vamos se lapidar. Vamos nos lapidando na vida, né? Então não é isso também, né? Mas é a gente não se apagar. Às vezes, assim, uma das primeiras coisas que acontecem com as pessoas que começam nesse processo, assim, dentro do fluxo e com a constelação e tudo mais, é vai numa janta de amigos e coisa e começa a ouvir os assuntos, começa a ver que não, com coisas que você sentia bem não se sente mais e, enfim, precisa rever, observar de uma nova forma as pessoas. Isso mostra muito daquilo que a gente é também, né? Daí começa a se sentir incomodado com algumas coisas. E daí na próxima janta você pergunta se quer ir ou se não quer ir. Aí às vezes manda áudio pra mim. Ah, Jéssica, né? Não me senti bem em tal lugar. Será que eu vou? Como é que é? Aí eu sempre pergunto assim, como é que tá teu equilíbrio emocional? Para saber filtrar o que é teu e o que não é, para te divertir, não se deixar afetar. Isso agrega para ti, porque às vezes pode agregar em alguns pontos, em outros não, mas não é necessário também se isolar. Eu, por um tempo, precisei me isolar. Fez parte do meu processo, mas não é uma regra. Eu precisei, porque eu não tinha condição emocional, eu não tinha força na época de filtrar. Então eu estava assim num momento delicado da minha vida. Eu precisei me blindar, né? Mas nem todas as pessoas precisam. E a gente está vivendo, as coisas estão acontecendo, cada pessoa tem o seu valor. Também não é ficar falando mal dos amigos, que isso aí não é evolução, né? As pessoas têm seu valor, por isso estão na nossa vida, tá? Então, algumas coisas aí pra gente pensar, tá? Então, talvez por muito tempo tu tenha aprendido a sobreviver se escondendo ou escondendo algumas coisas de ti mesmo, tá? Mas a pessoa que tu nasceu para ser não foi feita para viver pequeno. Foi feita para se enxergar, para se expressar, para sustentar quem realmente é. Porque não adianta ficar sussurrando a nossa existência, não, tá? A gente precisa ser, não só falar, mas ser aquilo que a gente acredita.
Também não adianta discursar por aí, lindo, maravilhoso, e não ser nada daquilo que se fala. Por que que o fluxo exige prática, constância? Semanalmente a gente está aqui se alinhando, tanto nos atendimentos individuais de acompanhamento, quanto no grupo. Semanalmente a gente está se alinhando. Daí, com o tempo, algumas pessoas do individual já é quinzenal, ou vem para o grupo para continuar. Essa manutenção, vamos dizer assim, né? Já está com mais autonomia nesse processo. Também tem um olhar individual para cada pessoa que está no grupo, para as que precisam, no momento que precisam, né? Então, assim, é constante, gente. Não é só abrir uma caixinha, mudei aquilo, resolvi a vida e tchau. Nunca mais vou olhar para nada. O nosso processo aqui nesse método é de constância. Senão o resultado não chega. Não chega. Deixa eu ver o que que a Mari colocou aqui. Sentir-se inferior é também difícil expressar. Mari, tu diz no sentido de tu poder falar para alguém que tu se sente inferior, ou por tu te sentir inferior, tu não consegue te expressar. Fala aí para mim, explica para mim, que às vezes do português de Portugal, por mais que seja português, eu posso confundir o sentido da tua pergunta, tá? Explica melhor aí, que daí eu posso te dar uma clareza maior, tá? Mas esse complexo, assim, da inferioridade, né, que as pessoas chamam de complexo da inferioridade, sim, ele auxilia nisso na dificuldade de se expressar. Acreditar que não se tem valor, então a sua opinião não tem valor, o outro sempre está certo. Pessoas que foram criadas com muita autoridade, meio tirana, assim, né? Então, também tem esse passo dentro desse processo terapêutico do fluxo, gente, da autoconstelação sensorial, das meditações, de tudo, assim, ó, que é, inclusive com os pais, a gente fazer essa caminhada de colocar a nossa opinião e o nosso jeito para eles. Porque quando criança, muitas pessoas foram criadas assim, fica quieta, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que sei. Às vezes era necessário, né? Era muita gente, a coisa era na autoridade mesmo, era o que eles sabiam fazer. Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso, para melhorar, tá bom? E a gente também poder reconhecer que isso existe dentro de nós é algo bom para as pessoas entenderem quem a gente é, o que se passa dentro da gente, o que ainda não está resolvido dentro da gente. Precisa comunicação e alinhamento de visão para existir relacionamento, tá bom? Não sei se eu respondi aí, qualquer coisa pergunta mais. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer escrever alguma coisa aqui? 20 horas, né? Vamos iniciar nosso grupo, mas eu não quero deixar vocês a ver navios aqui. Quero saber. Quem tá no YouTube também pode escrever nos comentários, tá? Perguntas que depois eu respondo. Bem tranquilo. Fez sentido para vocês esse conteúdo? Conseguiram se identificar? Desejo que sim. Vou mostrar para vocês a leitura de tarô de hoje, né? Que motivou a falar a respeito desse tema, tá? O número 9 de espadas, ele é uma carta. Ai, Mari, que bom que eu respondi, tá? Que bom que fez sentido. O 9 de espadas, ele é uma carta que fala, assim, do elemento ar, pelo naipe dele, né? Que é um plano mais mental. É onde trabalha a nossa mente, tá? O número 9 ele fala de um ciclo que está sendo vivido, mas que está, se encaminhando para finalizar, tá? E essa carta diz assim: abra os olhos. As espadas estão apontando, elas estão no presente, mas estão apontando para o futuro. Abre os olhos, acende a luz, não tá tão escuro assim. Tem um cobertor quentinho, colorido, bem bonitinho para ti aqui. Abre os olhos para a realidade, tá? E veja assim que existe um caminho, que esse caminho tá dentro de ti e que tu pode começar a reconhecer ele sem medo. Porque esse medo aqui, tá? É o medo de ser quem é e encontrar um horror lá fora, quando a gente começa a ser quem a gente é. Só que quem tá aqui na aula, tem algumas aqui que estão nesse processo comigo, quem tá aqui sabe a sensação de conseguir ser.
quem se é. No início é um pouco desconfortável, tá sujeito a ser, tá sujeito a ser. Mas não tem preço a liberdade e a paz de começar a impor seus limites. O início é mais complicado, é mais difícil, mas a gente vem descomplicando, a gente vem encontrando facilidade. E cada vez é melhor, porque as pessoas começam a se recolocar dentro da vida da gente. Então, esse é o caminho. Abra os olhos, acende a luz e vamos para frente. Lembram da luz do eremita, tua lamparina? Tá? Super importante. E olha aqui o que que te aguarda depois. Tirei agora essa carta, depois da aula aqui. Valete de ouros. O valete, todos os valetes dentro do baralho do tarô sistêmico, eles têm potencial de se tornar rei. Rei ensina a sua missão na prosperidade, em materializar aquilo que se quer, com equilíbrio. O naipe de ouro é o elemento terra, é a materialização daquilo que tu tem dentro de ti, que é isso que vai trazer a tua prosperidade, que é isso que vai fazer tu usar o teu poder para o bem e sem medo de se corromper. É a tua luz e os teus princípios. É aquilo que tu sabe que é certo. É quando alguém tá falando um assunto que tu sabe que não é legal, tu ficar em silêncio, né? Então, assim, básico, né? Mas algumas outras coisas ainda poderia falar aqui, tá? Então, essa carta é muito significativa. Quando a gente abre os olhos, acende a luz e vê que a realidade é melhor do que aquilo que a gente estava imaginando, para a gente ser quem a gente é, a gente começa a fazer isso, olha aqui a colheita. Potencial para se tornar rei. Que muitas pessoas ainda não estão confiando em si mesmas porque têm até medo do seu próprio poder. Porque a gente se conhece mesmo e a gente se mostra mesmo para os outros quando é dado algum poder para nós, né? Como que essa pessoa age, reage, o que que ela faz com isso. Então tem isso também. A gente começa a conquistar as coisas à medida que a gente tem condição de conquistar, né? Simone, ficar em silêncio, verdade. Tenho dito às vezes para as colegas, vou passar cola, bastão nos lábios para ficar sem falar. Às vezes junta muita gente, né, Simone? E começa um blá blá blá, um tititi, daqui a pouco já tá todo mundo envolvido e até a gente lá, né? Então tem um cuidado com isso aí também. Tem um cuidado com aquelas coisas que é bom, é bom. Hoje eu vou dizer para vocês umas três coisas que eu ia falar, até comentando com brincadeira aqui com o Ricardo, a hora que ele chegou, eu fiquei em silêncio. Que eu pensei, passei um filtro. Pensei, pra quê? Só para nós ficar tendo assunto aqui, vamos falar de outra coisa. Vamos falar do frio, vamos falar na Eloá, vamos falar a respeito de nós. Para que ficar trazendo informação e coisa e debochando de outra pessoa? Isso não é inofensivo, gente. Não é inofensivo. Tem muita gente que se diz super evoluído e que ainda faz essas coisas aí, né? E não estou dizendo que a gente não está sujeito a deslizar aí e fazer também. Então tem que prestar muita atenção, né? E ainda não censurar os outros que estão fazendo, né? É só cair fora. É. Acreditem se quiser, tem muitos lugares que hoje eu vou que eu falo pouco. É difícil de acreditar, né? Quem me conhece. Mas eu estou me trabalhando. Saber ocupar o meu lugar em determinado lugar. Que às vezes a gente está sujeito a entrar nos assuntos assim, que é cilada. A palavra é quem traz tudo para nós. Vamos prestar atenção, né? Prestar atenção. Tá bem, minha gente? Para quem fica aqui no grupo gratuito, né? Obrigada pela participação de vocês. Vamos seguir aqui com o grupo de constelação. Fica o convite sempre a todas para virem participar do grupo. Está sendo maravilhoso, é onde a gente faz mais uma parte prática, é onde vocês recebem mais atenção, também individual, é onde vocês são consteladas quando precisam, é onde vocês têm espaço para falar, para usar o grupo de WhatsApp, né? É onde mesmo quando vocês não estão conseguindo acompanhar a aula, vocês não se sentem sozinhas.
porque tem a gravação, porque tem o grupo, porque tem as mensagens que a gente se manda no privado também. Então é bem importante. Tá dentro de estar ocupando uma identidade alinhada com o teu propósito, né? Está ali, se encontra uma vez por semana, uma horinha, depois daqui, no grupo também, né? Tem disponível ali a semana inteira, o grupo é aberto. E alinha, né? Pra gente fazer boas escolhas aí, melhores escolhas, tá? Um grande beijo para vocês. Eu vou terminando a gravação por aqui e a gente segue com o grupo.